te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Cristo um povo perfeito, concedei ao vosso povo a graça das alegrias espirituais e dirigi os corações de todos os fiéis pelo caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo de 57 a 66 e depois o versículo 80. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha tido misericórdia para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinal ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão de Deus estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade a natividade, né? Essa solenidade da natividade de São João Batista. Ele a igreja quer trazer assim um grande destaque para a pessoa de João, a sua santidade, porque o próprio Jesus falou que nenhum homem nascido de mulher foi igual João Batista,
porque ele veio para preparar o caminho do Senhor. E então toda a história de João, ela tem desde lá do seu nascimento uma ação poderosa de Deus para que ele, né, desde lá do ventre de Isabel, a concepção já foi um grande milagre, porque Isabel era estéril e de idade muito avançada, e ela então ficou grávida e já era ali um grande milagre. E a visita, né, de Maria, a sua prima, a Isabel, foi também um dos grandes acontecimentos da história aqui no Evangelho de São Lucas, que relata a visita de Maria, né, à casa de Isabel, lá naquelas montanhas. Ela vivia lá naquelas montanhas de Judá, porque ela era estéril, e por ser uma pessoa estéril, ela era excluída da sociedade, considerada uma pessoa amaldiçoada por Deus, por isso precisava viver afastado da sociedade. Era toda uma situação muito contrária. E aí então nasce João Batista. Quer dizer, quem conhecia Isabel e Zacarias conhecia a sua história, né? A sua história, a rejeição que a sociedade tinha para com eles. E aí de repente nasce um filho de Zacarias e de Isabel. Então eles ficaram muito felizes e dizia que Deus teve misericórdia de Isabel. E então, por isso a igreja, ela celebra essa solenidade da natividade de São João Batista e também celebra o dia do martírio de João Batista. Então é o único santo que a igreja celebra esses 2 dias, do nascimento e do martírio. Então, o que nós vemos dentro desse acontecimento, né, que o Evangelho nos relata, é essa ação de Deus. Quer dizer, João Batista, ele foi aquele que foi preparado, né, foi concebido, ele foi santificado lá no ventre da sua mãe. Quer dizer, ele nasceu para uma missão. Se nós olhar para a história de todo o ser humano, o projeto de Deus é esse, que todos nós tenhamos também uma história, que nós tenhamos também um caminho, né, de conduzir, porque ele veio preparar o caminho de Jesus para o povo lá daquela época e marcou até hoje, né, nós vivemos essa santidade de João, e vendo então que ele trazia ao povo a água do batismo, porque o batismo de João era um batismo de conversão. Então ele falava com toda a autoridade. E também tem esse acontecimento, amados, que é aquele povo simples, né? Lá daquelas montanhas de Judá, e essa simplicidade, né? Essa comunhão tão linda, que foi a vida de João e de Jesus, muito ligada uma coisa com a outra, mas ele não se prevaleceu mesmo sendo considerado o Messias. Ele não se prevaleceu, ele falou, não, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias, vai vir aquele que vai libertar Israel. E então esse acontecimento ali do nascimento de João, a alegria dos vizinhos, dos parentes, dos amigos de Zacarias, de Isabel, até eles tinham interesse de colocar o nome, é porque ali existia um povo simples, de coração aberto. Então, quando nós falamos dessas festividades, né, esses acontecimentos de religiosidade popular, como o dia de São João, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, né, é uma cultura rural muito bonita, que precisava ser mantida, né? Muitos se perderam isso, mas é uma coisa muito linda. Eu lembro que meu pai, ele nasceu no dia de São João, ele nasceu lá em 1914, dia de São João, dia 24, e ele tinha essa devoção de levantar o mastro de São João, e fazia ali uma confraternização entre vizinhos, representando aquela fé, né? Muito bonito era aquilo, né? Até nós também mantemos essa tradição e levantamos o mastro de São João também,
relembrando, né, a simplicidade do povo, a humildade do povo, a devoção do povo, porque nós também nascemos para mostrar o caminho de Jesus para as pessoas, todos aqueles que nascem, né, e que corresponde realmente a esse Espírito de Deus, tem essa capacidade, esse poder, esse dom de ensinar o caminho de Jesus, revelar Jesus para as pessoas. Isso é o que Deus deseja de cada um de nós batizados, que sejamos também testemunha, né, como João testemunhou Jesus, que nós possamos também viver a nossa fé de uma forma onde o nosso jeito de ser, de agir, possa levar as pessoas a uma comunhão com Jesus. Então, que Deus possa iluminar cada um que tem essa devoção às religiosidades popular, que possa viver esse espírito tão lindo que viveu São João Batista. Na nossa história, da nossa família, nós temos, né? Meu pai chamava João, nasceu o dia de São João, e nós temos então essa devoção a esse santo que faz parte da nossa vida e da nossa história. Por intercessão de São João Batista, Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus